o ato constitutivo. Então, a criação e a existência de uma pessoa jurídica, ela vai, então, ser baseada em uma escritura, né, em um documento escrito, que vai ser iniciado com essa convenção, né? Então, a gente tem o ajuste de vontades entre as partes, a escrita dessas vontades, a regularização. Então, ela tem várias fases, vários passos aí, esse ato constitutivo. O ato constitutivo ele vai ser um contrato social, um estatuto social, um registro, no caso dos empresários individuais. Então, o ato constitutivo ele é gênero, do qual o contrato social ele vai ser uma espécie. Ato constitutivo ele vai ser toda e qualquer escrituração contábil com documentos acessórios, né, que vão regulamentar e instituir a criação de uma empresa, de uma pessoa jurídica, enfim. A gente vai ver até ali que fundações e associações também são iniciadas por atos constitutivos. Aqui, gente, a gente está falando de direito privado, tá? Então, eu quero que vocês gravem bem que quando a gente fala de direito privado, a pessoa jurídica se inicia com um ato constitutivo. No direito público, a gente tem outras regras. Por exemplo, uma fundação pública, uma empresa pública, ela é iniciada e regulamentada por lei, né? Então, o ato constitutivo dessas empresas públicas é a lei e não o registro na junta comercial. Então, a gente tem aí que tomar cuidado com essas diferenças entre o direito privado e o direito público. Aqui, pra gente, na matéria de direito empresarial, nos interessa o quê? O direito privado. Então, aqui nós vamos falar dos atos constitutivos dentro do direito privado. Não existe ato constitutivo verbal, ok, pessoal? Então, ele sempre deve respeitar uma forma prevista em lei, que vai ser constituída através de um instrumento, tá? Gente, vocês lembram o que é uma tipificação, uma forma tipificada, né? Vocês lembram disso? Tá, vamos ver daqui a pouquinho já. O que é isso? Mas guardem que o ato constitutivo, ele tem que ser previsto em lei e constituído através de um instrumento. Ou seja, eu não posso criar um novo tipo societário, né? Enquanto numa relação contratual normal, comum, eu posso criar novas relações contratuais. Por exemplo, vamos supor que eu e o meu vizinho, a gente faz o seguinte acordo. Eu vou descer todos os dias o lixo dele lá para a garagem e ele, todos os dias, em contrapartida, ele vai me dar um almoço. Ele vai, então, fazer almoço para mim. A gente tem aí, se eu fosse explicar qual que é essa relação contratual, é uma compra e venda? É uma locação? Pode ser considerado uma prestação de serviços? Eu, na verdade, não tenho uma relação aí previamente regularizada, né? Eu então, estou criando um contrato atípico, uma relação atípica, né? Que não tem a previsão em lei. Nas sociedades, é necessário que eu tenha essa previsão em lei. Então, eu não posso falar, eu quero criar uma sociedade, enfim, uma sociedade de forma única, que eu não tem previsão em lei. E daí eu denomino essa sociedade ali de uma maneira diferente. Eu não posso. Eu só posso criar a sociedade de acordo e nos limites da lei, tá? Então, alguns pontos eu vou poder conceder mais ou menos direitos, regulamentar algumas questões, mas eu não posso criar um novo tipo societário, por exemplo. Ele tem que estar previamente previsto em lei e constituído através de um instrumento. Então, o ato constitutivo ele vai ser esse primeiro elemento dessa dimensão escritural da pessoa jurídica, né? O ato constitutivo ele é gênero e ele vai poder ter diversas formas, que são as espécies. Primeiro, ele pode ser um estatuto social, né? Que daí nós vamos poder ter fundações, associações, e algumas sociedades específicas vão ter um estatuto social, as sociedades por ações, né? Sociedades cooperativas.
E também pode ser um contrato social. E daí a gente vai ver os estatutos sociais mais especificamente quando a gente vê essas sociedades específicas, tá? E ele também pode ser um contrato social, que são sociedade simples, sociedade de nome coletivo, sociedade em comando dita simples, sociedade limitada. Então, só sociedades têm contrato social. Aqui, gente, eu vou fazer um material extra para vocês para falar sobre sociedade simples, tá? Sociedade simples não é um tipo empresarial, não é uma sociedade empresarial, então ela não entra teoricamente aí na nossa matéria, mas para deixar bem explicadinho, eu vou fazer um vídeo para vocês e disponibilizar explicando. Só que eu não vou passar em horário de aula, porque a nossa matéria é grande, é extensa e a gente tem que usar o nosso horário de aula para tirar dúvidas, né? Para explicar bem a matéria. E daí eu vou deixar esse material disponível apenas para que vocês complementem o conhecimento de vocês, tá? Não vai ser cobrado na prova o material em relação à sociedade simples, ok? Então, o ato constitutivo, ele vai definir essa infraestrutura jurídica da empresa. Ele vai ter como as regras para as relações dos sócios, o que os atos que aquela empresa e que aqueles sócios podem praticar, o que eles não podem fazer, né? O que é permitido, o que é proibido, como que vai ser feita a administração, qual que é o bem, enfim, todas as regras daquela sociedade vão estar no seu ato constitutivo. Vocês lembram? Vocês já ouviram aquele brocardo Pacta sunt servanda? Já? Perfeito. Muito bem. O contrato ele vai fazer a lei entre as partes. Então, se aquela pessoa jurídica, a lei, o código civil dela vai ser o contrato. Então, a gente vai ver já já. Não sei se vai dar tempo na aula de hoje, mas a gente vai ver, se não essa aula na próxima, a estrutura de um contrato social e como que ele funciona, tá? Ok. Então, no plano interno, a sociedade ela vai ser um conjunto de regras e de relações entre os sócios, né? Então, no plano interno, quando a gente analisa essa sociedade por dentro, essa sociedade é formada por pessoas que vão respeitar essas regras. Aí eu coloquei aqui para vocês a analogia do dragão chinês. Quem já viu essa dança do dragão chinês em algum festival, ou alguém já tenha viajado? Alguém já viu? Em algum filme? Tem filmes que tem também? Já, né? O dragão chinês, ele é um. Eu coloquei até uma foto aqui para ficar mais claro. Se vocês puderem ver aí, ele tem essa estrutura externa. Para quem olha de fora, você vê o dragão, ele é um ente só, né? Mas por dentro são várias pessoas que estão ali coordenando e movimentando aquele dragão. Então ele não tem vida própria, né? Ele somente se movimenta e realiza a sua dança porque existem pessoas ali que estão por baixo, né, por trás dele. E assim é a sociedade. Quando você olha, quando você vai na padaria, no mercado, quando você vai para a faculdade, vocês enxergam o quê? Vocês enxergam uma estrutura, né? Vocês olham para a FATEC, vocês enxergam uma estrutura educacional. Vocês vão no mercado, vocês enxergam uma estrutura comercial. Você não sabe, às vezes você nem sabe quem são os sócios, quem é o administrador, né? Principalmente quando a gente vai no mercado, na padaria, em lojas, você não vai lá direto lidar com o administrador, você vai lidar com aquela empresa. Então, um dia você pode ser atendido por um vendedor, no outro dia por outro, enfim. Só que essa empresa, se para você parece uma estrutura única, né? Você não importa com qual vendedor você tratou, não importa com qual sócio você fechou negócio. Aquela sociedade assumiu aquela obrigação como uma estrutura única. Mas por dentro, essa dança, né? Ela é movimentada pelas pessoas que fazem parte da sociedade. Então, a gente faz essa analogia para que se compreenda, né, que uma sociedade é formada por pessoas. Uma empresa é formada por pessoas. E aqui, gente,
também é possível que essa sociedade empresária ela institua filiais, né? Então, ela pode trazer uma filial, que são estabelecimentos secundários. Só que conforme a gente for vendo os tipos societários específicos, a gente vai conseguir enxergar melhor essas filiais, a estrutura delas, etc. Mas o que é filial, o que é sucursal, o que é agência. Mas o que vocês têm que compreender nesse momento é que a matriz e as filiais são a mesma pessoa jurídica. Porém, os estabelecimentos secundários, eles devem ser registrados, né? O registro desses estabelecimentos é obrigatório. Então, vai ser gerado um novo CPF, ele vai ter o seu próprio contrato social, porém, ele faz parte da mesma pessoa, ele divide a personalidade jurídica com a matriz. Para ficar fácil, vocês já viram alguma empresa que faliu a matriz e não faliu as sucursais, os estabelecimentos secundários, as filiais? Conhecem alguma empresa? Ou o contrário também serve. Faliu uma filial e não faliu a empresa inteira. Não tô falando de fechar, tá? Porque você pode fechar a matriz e estabelecer que uma das filiais se torna matriz, ou você pode fechar uma filial, mas eu também nunca fiquei sabendo de uma empresa em que tenha falido só a matriz ou só um estabelecimento secundário. Isso ocorre porque eles se tratam da mesma pessoa. Então, a responsabilidade é solidária, né? Então, por exemplo, se a matriz assume dívidas e não dá conta de pagar, toda aquela estrutura societária vai responder por aquelas dívidas, né? Então, a gente não tem outra pessoa jurídica. Para que, então, que tem esse novo registro? Gente, aqui a gente está falando de atividade econômica, tá? Então, a gente sempre tem que ter em mente que quanto mais organizada, quanto mais setorizada a atividade, o registro dessas atividades, maior a facilidade de verificação da regularidade dessa empresa. E aí, é óbvio, para os sócios fica mais fácil, mas principalmente para o Estado, né? Porque o Estado ele regulamenta essas atividades empresariais. Então, por exemplo, imagina que eu não tenho essa obrigação de registro. Aí eu tenho 10 filiais espalhadas pelo Brasil, todas com o mesmo CNPJ. Como que eu vou saber qual parte está faturando, qual parte está realizando mais venda, né? Todas as notas fiscais estão sendo emitidas com o mesmo CNPJ. Então, como que eu vou controlar essa movimentação financeira? É muito fácil de você fraudar, né, essa movimentação financeira. Então, quando eu estabeleço essa organização, então, você tem uma filial, ainda que essa filial seja na mesma região, tá, gente? Porque é meio óbvio quando essa filial é em outra localização. Então, é uma no Paraná, uma no Mato Grosso do Sul. Então, é meio óbvio que vai ter que ter o registro, né? Porém, quando é na mesma localização, também tem que ter o registro, porque a movimentação dessa empresa, ela tem que ser registrada de acordo com as suas próprias relações ali que ela está assumindo. Embora esse estabelecimento secundário vá dividir a mesma personalidade jurídica que a matriz. Ficou clara essa parte, pessoal? Gente, alguém escutou o podcast que eu enviei para vocês? Você viu como que relaciona a nossa aula? Só que assim, bem mais gostoso de escutar, né? Porque é a parte prática, não é uma questão tão jurídica. Mas para quem já estudou a matéria, escutar aquele podcast é muito, muito gostoso, né? Então eu vou sempre procurar para vocês esses materiais complementares para que vocês vejam na prática como que funciona. Porque quando a gente tem a aula, né, a gente viu a questão dos direitos autorais, dos direitos
industriais na aula e parece que é tudo fácil, né? Ah, você vai lá e registra e tal. E daí você viu como que é complicado? Né? Então, ó, aí, uma dica aí, quem gostar de direito empresarial, esse ramo da advocacia é um ramo muito interessante, que tem aí uma área muito grande. Enfim, vou continuar enviando para vocês esses materiais aí para que vocês conheçam o direito empresarial na prática. Ok, então aqui, gente, o contrato social. O contrato social, ele é um negócio jurídico plurilateral, né? Então, ou seja, ele tem várias partes. Ou bilateral, né? Ele pode ter 2 sócios ou vários sócios. Então, quando essas pessoas celebram esse contrato, elas ajustam entre si uma constituição de uma sociedade simples ou empresária. Sociedade simples, a gente vai ver, então, numa aulinha separada, e aqui a gente vai tratar só da sociedade empresária. As pessoas que podem fazer parte dessa sociedade como sócios, elas podem ser tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas, tá? Então a gente já falou bastante sobre isso nas aulas também, mas eu posso, enquanto uma empresa, ser sócia de uma outra empresa, né? Então os sócios podem ser tanto pessoas naturais quanto jurídicas. Aí aqui, aquela perguntinha que eu fiz para vocês. O contrato social é um negócio jurídico típico. O que quer dizer isso? Vamos ver se alguém sabe me responder. Perfeito, perfeito. Não poderia explicar melhor. Quando eu falo, gente, vamos fazer uma relação então com o direito penal, né? Quando eu falo que existe um crime, como que a gente fala? Ele está tipificado em lei, né? Então, quando eu falo um negócio jurídico típico, eu estou querendo dizer o quê? Que ele está previsto em lei, ele é determinado, regulamentado em lei. Quando vocês forem estudar direito contratual, contratos em espécie, vocês vão ver que o Código Civil, ele tem contratos típicos, né? Contrato de compra e venda, de locação, de cessão de direitos, etc. E ele permite, o Código Civil expressamente permite, que possam ser realizados contratos atípicos, né? Contratos que não estejam regulamentados ali. Por exemplo, a minha relação com o meu vizinho. Ah, eu vou levar o seu lixo todo dia e você se obriga a me fornecer, então, uma refeição todos os dias. Então, não existe essa tipificação dentro do direito contratual, mas a gente cria ali uma nova relação jurídica. Quando a gente fala de contratos sociais, de atos constitutivos de empresas, não se permite a criação de um negócio jurídico atípico, né? Lembra que eu falei agora há pouco que as relações societárias, elas devem obrigatoriamente estar previstas em lei. Então, quando eu falo isso, se deve obrigatoriamente estar previsto em lei, os documentos, os instrumentos de instituição, né, de constituição dessas sociedades, eles vão ser negócios jurídicos típicos, né, previstos em lei. Então, eu vou ter lá nos artigos que eu coloquei aqui até, os requisitos, as normas que eu devo seguir para constituir esse contrato. Então, nas sociedades, elas vão estar submetidas ao princípio da tipicidade societária. E esse instrumento, ele deve constar cláusulas obrigatórias, tá? E aqui, gente, é o pulo do gato. As cláusulas obrigatórias a gente vai ver, eu acho que não vai dar tempo de ver nessa aula, mas na próxima aula a gente trabalha certinho elas. Então, as cláusulas obrigatórias, ok. Eu vou lá na lei, leio como que quais são essas cláusulas obrigatórias. Então, eu tenho ali, eu já consigo constituir um contrato social a partir dessas cláusulas obrigatórias. Porém, a excelência jurídica, né, a qualidade do bom advogado, ela está justamente nas cláusulas facultativas, né? Então, quais são essas cláusulas facultativas? São aquelas que não estão previstas ali como obrigatórias, mas vão solucionar solucionar eventuais problemas,
regulamentar direitos, distribuir deveres, enfim, vão dispor ali sobre as regras daquela sociedade, se essa sociedade tiver um problema, como solucionar, enfim, mesmo dentro das cláusulas obrigatórias, eu posso dispor das cláusulas obrigatórias com mais informações do que a lei obriga, com a intenção de deixar aquilo ali mais claro. Então, o que acontece? Muitas vezes, os empresários vão lá no contador, o contador pega um modelo já pronto, né? Pega ali, e aqui, gente, eu vou deixar claro que eu não estou falando mal do trabalho do contador, mas é que esse é um trabalho jurídico, né? É a mesma coisa você colocar um advogado para fazer ali um imposto de renda e cuidar da contabilidade da empresa. Vai ser um desastre, né? Não é o serviço do advogado. Então, o contador, ele pode ser um excelente contador, tem um contador muito melhor que advogado, pode saber muito ali das leis, e se ele souber de fato das leis, talvez ele consiga essa excelência jurídica, mas o que acontece normalmente é que alguns profissionais, eles e até mesmo advogados, pegam contratos sociais modelos e apenas ali colocam uma outra coisinha. O contrato social, ainda mais quando nós estamos falando de empresas mais complexas, com uma estrutura maior, o ideal é que ele seja individualizado para aquela relação social, né? Então, por que isso? Se as cláusulas daquele contrato social não estão individualizadas, não exaurem os problemas, os direitos, os deveres daquela sociedade, quando tiver um problema, eu vou procurar na lei. Se eu não tiver na lei, no Código Civil, eu vou ir lá no direito societário. Aí eu vou lá no direito contratual obrigacional. Aí eu vou lá na Constituição. Enfim, e onde que eu vou fazer isso? Na Justiça, né? Então, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, quando vai ser constituído um contrato social, é importante, é essencial que sejam ouvidas as partes, né? Que se pesquise a particularidade societária, que se pesquise a particularidade da própria execução daquele negócio, qual o risco daquele negócio, né? Então, eu sempre digo que o conhecimento, ele é a base de um bom advogado. O conhecimento das leis. Então, quando eu conheço ali as cláusulas obrigatórias, quando eu conheço ali as disposições facultativas, eu já estou dominando bem, já estou 10 passos à frente. O conhecimento das partes, né? Então, quando eu dou aula de direito contratual, eu sempre falo que o primeiro passo do contrato é sentar e conversar com as partes. Quem são essas partes? O que elas esperam desse contrato? Então, vamos supor, gente, que eu estou fazendo ali uma sociedade com um primo meu. A sociedade, primeiramente, ela tem que ser baseada na confiança, né? Mas não é sempre que isso acontece. Às vezes a gente baseia muito nos interesses econômicos. Aí esse meu primo, ele dá um trabalho, ele faz ali uns negócios mal feitos. Enfim, eu já sei que eu posso ter dor de cabeça se eu confiar mais do que eu deveria nele. O que eu posso fazer? Eu posso prever no meu contrato social que a concessão de procuração, né, a assinatura de procuração, a assinatura de contratos, para que se assumam obrigações, enfim, que essas relações contratuais, né, da empresa apenas vão ser válidas se os dois sócios assinarem. Então eu vou conseguir ter controle do que aquele meu primo ali vai estar realizando no negócio da sociedade. Então, e eu só vou conseguir prever isso é uma cláusula facultativa. Eu só vou conseguir prever isso se eu tiver a consciência dessa relação, né? Então, aí está a importância do conhecimento das leis, do conhecimento das partes que constituem aquela relação, do negócio jurídico. Então, olha, esse negócio, do negócio jurídico não, do negócio econômico. Esse negócio econômico que essa empresa vai estabelecer, vai exercer, ele tem baixa
lucratividade nos meses de dezembro e janeiro, no final do ano. Então, vamos prever ali um estabelecimento de uma reserva para suprir as necessidades desse mês. Enfim, estabelecer como que a sociedade vai se organizar nesses meses para que não haja ali um descontrole daquela sociedade, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, essa previsão, esse estudo do caso, da sociedade, da relação, o contrato social ele é mais completo e os sócios estão mais protegidos, a empresa fica mais protegida. Eu vou explicando para vocês, conforme eu for explicando aqui as cláusulas contratuais, eu vou explicando para vocês certinho. Olha, aqui, por exemplo, dá para escrever tal coisa, né? Além da obrigação. E daí eu acho que isso vai ficando mais claro. Mas o nosso tempo está terminando, vocês têm aula 9h30, né? Então acho que vocês fazerem um intervalinho aí também, não vou estender muito, porque eu sei que é cansativo. Então fica para a próxima aula essas estruturas das cláusulas obrigatórias, a estrutura básica do contrato, enfim. Então a gente vai estudar na próxima aula toda essa questão do contrato, ok? Alguma dúvida, pessoal?